Da religião do Estado. César Augusto, foi ele quem institucionalizou o culto a César, por exemplo, tornando-se o culto uma obrigação do Estado, ou estatal. A pessoa que não adorasse aquele César Augusto, aquele imperador, aquela figura de autoridade, ela poderia muito bem ser punida, porque ela atrairia a si a ira do Estado. Na Idade Média, por exemplo, a igreja e o Estado, eles estavam tão interligados e conectados que os papas e os reis, eles estavam usando da sua autoridade e da fé e da religião para benefícios políticos dentro da igreja. É por isso que vai surgir, por exemplo, a proposta da reforma protestante. Estava acontecendo uma série de absurdos e barbáries. Então, reformadores como Lutero e outros protestam contra alguns abusos. A relação entre o Estado e a igreja era tão forte que o Papa, no ano 800, o Papa Leão III, ele coroa o filho de Pepino, que era Carlos Magno, como imperador. E aí você vê a figura de uma autoridade religiosa, o Papa, coroando uma figura política. E aí a gente vê como que o Estado, a política e a religião, eles estavam envolvidos, eles estavam entranhados. Antigamente não tinha como ter essa separação entre Estado e religião, de certa forma. E aí surge, ali na Reforma Protestante, um francês chamado João Calvino. E João Calvino ele vem com uma proposta, ou João Calvino ele conceitua na sua ótica qual deveria ser o conceito do Estado. Ou, melhor dizendo, qual era a função do Estado. João Calvino fala que o Estado ele tinha o papel de proteger a sociedade, o governo, de proteger a sociedade, de gerar ordem, paz, proteger a igreja, e que esse Estado e esse governo, eles deveriam seguir conselhos de normas bíblicas em suas leis civis. Existia um outro grupo, antigamente, que era chamado de anabatistas. Eles eram os reformadores um pouco mais radicais e eles desejavam romper completamente essa união entre igreja e Estado. Para eles não tinha que ter união de nada, tinha que separar. Enfim, essa introdução é para dizer que a Reforma Protestante ela foi responsável por uma luta que visava o fim de alguns absurdos que estava sendo praticado entre igreja e Estado, nessa conexão que existia. Pelo fim da supremacia papal e muitos outros fatores que existiam dentro da Igreja Católica. Esses elementos, esses personagens lutaram por isso. E aí nós chegamos hoje, na nossa situação atual. Vivemos num Estado democrático de direito, que se volta à proteção das garantias fundamentais, e a nossa Constituição Federal ela fala um pouco sobre isso. Hoje nós vivemos em um Estado laico, e aí eu acho muito importante a gente diferenciar um pouco aqui do Estado laico para o laicismo, ou para o Estado que é laicista, né? Essa palavra laico, ela vem do grego, laikos, né? Que significa povo, e alguns estudiosos dizem que tem a mesma raiz etimológica da palavra para leigo também. Povo, leigo. Ou seja, o Brasil, em regra, ele não é um Estado confessional. O Brasil ele não tem uma religião oficial. Por isso que no Brasil existem inúmeras religiões por aí. Tem a religião evangélica, a religião católica, tem o espiritismo, tem budismo. O Brasil ele é laico. Só que o laicismo é diferente do laico. Porque o laicismo é uma forma de ideologia racional, ou seja, qualquer expressão de fé que não seja racional, logo, manifestações religiosas ou místicas, podemos assim dizer, será por aqueles que são laicistas visto como algo não racional e não dogmático. E aí eu quero trazer um acontecimento que teve no ano de 2012 no nosso país, de uma ONG, a ONG das lésbicas brasileiras. Elas acionaram a justiça no estado do Rio Grande do Sul, pedindo para que todos os crucifixos
dos prédios públicos fossem retirados, alegando que o Estado era laico. Mas é justamente por ser um Estado laico que essa ONG não deveria ter entrado com esse pedido. Por quê? Por ser laico, o Estado ele tem que defender toda manifestação religiosa. Então, quando entra com um pedido para que o crucifixo seja retirado, a própria ONG que ingressou com a ação não entendeu o que é ser Estado laico. O Estado laico é justamente proteger qualquer forma de manifestação religiosa. Então, quando entra-se na justiça pedindo para que isso se tire, não é a garantia do Estado laico, mas é um pensamento mais laicista. Nós temos que entender que o Estado ele é laico, mas a sociedade não é laica. Não é verdade? O Estado, ele é um Estado laico, mas a sociedade em si, ela não é laica. E pegando de novo o que João Calvino falou, eu quero brevemente aqui falar um pouco sobre esse aspecto do Estado ser um instrumento de Deus, ou o Estado servir, ser um servo de Deus. Nesse texto de Romanos 13 que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai falar que toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem do alto. Então, o respeito para com as autoridades, ela é um dever de todo ser humano. De todo ser humano. O respeito e a submissão a essas autoridades vai muito além de questões meramente educacionais ou morais. Para aquele que professa uma fé cristã, e aí eu não digo fé evangélica, eu digo fé cristã, porque abrange o catolicismo, essa submissão à autoridade é uma obediência ao próprio Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, porque não há na terra nenhuma autoridade governamental e política que não venha de Deus. Ou seja, toda autoridade foi estabelecida pelo próprio Deus. Então nós podemos concluir que toda a rebelião contra uma autoridade governamental positiva é uma oposição ao próprio Deus. Porque se é Deus quem estabelece toda a autoridade política governamental na terra, quando eu contrario essa autoridade, eu estou contrariando a vontade do próprio Deus. E aí eu gosto muito da frase que Abraham Kuyper falou, né? Não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios da existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga, é meu. Se Ele é o Criador de todas as coisas, a política está sobre os seus olhos. Ele está vendo. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor, nada foge do controle dele. Então, tudo que está acontecendo no Brasil ultimamente não está oculto aos olhos de Deus. Toda essa corrupção, todas essas fraudes, tudo que está acontecendo. Nada disso escapa dos olhos do Senhor, porque foi por Ele instituída toda a autoridade. A gente pode muitas vezes dizer que a gente não entende, não compreende, como que existem algumas autoridades aí. Mas a palavra de Deus é muito clara, de que toda a autoridade foi por Deus instituída. Então, nós temos que entender, a princípio, que a obediência às autoridades, ela é bíblica. E Paulo ainda diz que quem pratica o bem não precisa temer nada. Porém, aqueles que praticam o mal, esses devem temer, porque ele diz o quê? A autoridade porta a espada. E a espada não foi feita para fazer massagem nem acariciar. A espada, um instrumento de guerra, foi feito para tirar a vida ou para punir, pelo menos. E lá no verso 5, Paulo vai concluir esse pensamento sobre a submissão às autoridades, instruindo mais uma vez que nós devemos ser obedientes. E nós devemos obedecer às autoridades, Paulo vai dizer no verso 5, não apenas por causa da punição em si, mas por quê? Por questão de consciência. Se voltar no texto lá, Romanos 13:5 vai dizer que nós devemos obedecer às autoridades do nosso país, não apenas por medo daquilo que ela pode ocasionar a nós, mas por questão de consciência. E aí, quando fala consciência, eu me lembro do que o apóstolo Pedro, por exemplo, vai falar. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja rei,
como autoridade suprema, seja governante, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Ou seja, essa questão de obedecer às autoridades não é simplesmente porque ela pode me punir. Vai além disso. É porque ela foi estabelecida por Deus. E por ser estabelecida por Deus, questão de consciência, eu tenho que ser obediente a essa autoridade. Mas aí surge uma grande questão. Se toda autoridade vem do alto, como Paulo está falando, como que eu posso entender a relação dessa autoridade dada por Deus, como, por exemplo, o regime nazista? Adolf Hitler. O cara era mau. John Stott disse que nossa submissão ela deve ser para toda autoridade que cumpre sua função. O bem-estar social, a segurança pública, o desenvolvimento, a proteção, os direitos da sociedade, dignidade humana, higiene básica. Só que Stott chama isso de ideal divino, porque isso nunca vai acontecer. O governo sempre vai falhar. Salomão, num dos provérbios bíblicos, ele fala o seguinte: o rei que exerce justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Provérbios 29:4. O que o Salomão está dizendo? Quando o governo é justo, o país prospera. Quando é corrupto, o país vai à ruína. É isso que ele está dizendo. Só que nós devemos ser obedientes e submissos ao governo, em que sentido? Quando o próprio governo ele não contraria princípios bíblicos. Porque, por exemplo, lá em Atos 4, do 18 ao 20, a gente tem o caso em que o apóstolo Pedro está anunciando o evangelho e ele é chamado ali pelos governantes e os governantes falam que você tem que parar de falar de Jesus, você não pode mais pregar. Pare de falar de Jesus. Aí Pedro vira para o governante e fala assim: mas eu tenho que obedecer a quem? A você ou ao Senhor? E aí Pedro questiona a autoridade. Então a gente começa a entender que nós temos que ter uma obediência à autoridade governamental, aos políticos, mas não é uma obediência absoluta. Existem momentos em que nós temos que ser contra o governo. E aí Benjamin Franklin, ele disse que a rebelião contra o tirano é obediência a Deus. A rebelião contra o tirano é obediência a Deus. Todo governo que ultrapassa os limites da sua autoridade, que é prover o bem para a sociedade, será por Deus punido. E é contra esse governo que ultrapassa os limites da sua função, que é promover o bem da sociedade, que nós podemos e temos base para poder contrariar esse governo. Eu quero, bem breve, fazer uma ilustração com base no regime nazista. De maneira bem superficial, Adolf Hitler, ele cria, que a raça ariana era uma raça superior às demais raças. Então ele desejou exterminar todo aquele que não fosse ariano. Aí ele matava judeu, matava gay, matava pobre, matava negro. Hitler, em certo momento da política na Alemanha, ele criou uma força paramilitar chamada SA, que posteriormente se tornou SS. Essa força paramilitar SA foi que ajudou Hitler a tomar o poder de governo da Alemanha. Quando Hitler já estava no poder, ele não era apenas um político poderoso, mas ele era visto como sacerdote de uma nova ordem religiosa. Tanto que ele fundou a religião nazista. Todos os líderes que estavam ali na cúpula governamental de Hitler, eles eram envolvidos com alguma espécie de religião, ou com alguma conexão, ou com a conexão de algo transcendental. Então, eles eram envolvidos em ocultismo, astrologia, hinduísmo e outras religiões. Hitler estava fazendo do povo alemão um ideal de vida, tanto que ele escreveu sobre isso. Hitler buscava criar uma raça superior. O nazismo, pessoal, foi muito mais do que um movimento político. O nazismo ele foi a busca de um ideal de vida e fé fora da pessoa de Jesus.
De fé, porque realmente eles acreditavam que eles eram deuses reencarnados para cumprir uma missão, uma guerra santa de purificação. Por isso que ele exterminava todo mundo. Nós somos reencarnados e aí por isso nós temos uma missão de criar uma raça pura. Então todo aquele que não era dessa raça ariana deveria ser exterminado. Por isso que ocorreu os holocaustos para com o povo judeu e tudo mais. Hitler não subiu ao poder sem a permissão de Cristo. O apóstolo Paulo me disse que toda autoridade é constituída por Deus. Hitler se tornou autoridade porque existia uma permissão. Assim foi com o faraó, por exemplo, nos tempos do Egito, que escravizou o povo de Deus por 430 anos. Se eu não me engano, Pedro, que ele vai saber melhor, acho que Hitler ficou no poder durante 12 anos. Faraó, ou melhor, o povo de Deus foi escravizado por um governo injusto por 430 anos. Wayne Grudem, no seu livro A Bíblia, a Política Segundo a Bíblia, que tem ali fora para vender, eu acho, ele diz uma frase muito interessante, um trecho do livro. Ele fala assim, olha, Deus usou a monarquia faraônica para pôr José como governador e livrar seu povo da fome. Deus usou Nabucodonosor para colocar Daniel em grande posição de autoridade e influência na Babilônia. Deus usou Ciro, rei da Pérsia, para levar os exilados judeus de volta à sua terra. Deus usou Xerxes, rei da Pérsia, para elevar Esté à posição de rainha e dar a Mordecai grande autoridade e honra em seu reino. Toda autoridade vem do alto. E tudo está sob o controle de Deus. A gente pode não entender, a gente pode não compreender. Aos meus olhos humanos, o Brasil está uma zona, uma bagunça. Mas aos olhos de Deus está tudo sob controle. Eu posso não entender. Aos meus olhos parece que está tudo uma baderna. Mas aos olhos daquele que constitui a autoridade, cria todas as coisas, partindo do pressuposto da fé cristã e em Jesus, se você não tem, talvez você não consiga compreender dessa maneira, mas para aqueles que têm a fé cristã em Jesus, eles entendem que Cristo é soberano sobre todas as coisas. No verso 4 de Romanos 13, Paulo vai dizer o seguinte, que toda autoridade, ou que o Estado é um instrumento de Deus, ou é serva de Deus. Qual é o papel do governo? Segundo João Calvino, o papel do governo é promover ordem e paz para a sociedade, proteger a igreja e seguir conselhos bíblicos, para João Calvino. O Estado ele é um instrumento que Deus utiliza para produzir uma sociedade segura, ou pelo menos deveria. Mas ao mesmo tempo ser o agente de punição para com os perversos. Porque Paulo diz que o Estado é o agente de Deus que porta a espada. Existia um cara na Bíblia chamado Noé, ele é conhecido por causa do dilúvio, que teve um momento que Deus fez uma aliança com Noé, lá em Gênesis 9:6, que Deus diz assim, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. O único agente autorizado por Deus a derramar sangue do homem é o Estado, na minha visão. Se você discordar, tudo bem. Fica claro que o Estado tem essa permissão e aqui alguns estudiosos defendem a pena de morte. Solano Portela é um deles. Tem um artigo interessante do Solano Portela sobre isso. Paulo diz que toda autoridade vem de Deus e Paulo diz que o Estado como autoridade vinda do alto ou dada do alto, ele porta essa espada para punir o mal. Então, quando a polícia prende o bandido, a polícia está servindo a Deus. Quando o juiz decreta uma prisão, esse juiz está sendo um instrumento de Deus, porque toda a autoridade vem do alto. Brasília. Que eu tenho temor a Cristo e ele talvez não. Que se tirar Cristo da minha vida, talvez eu me torne um assassino. Porque se tirar Cristo da minha vida, talvez eu me torne sei lá. Porque se sem Cristo, se eu ver alguém atacando o meu filho de 1 ano, eu vou matar ele. O que diferenciou Hitler de mim não é porque eu sou bom, é porque eu tenho temor a um Deus. Essa é a grande diferença.
Terceiro ponto para a gente encerrar. Toda autoridade ela deve ser respeitada. Paulo conclui, então, afirmando que nós pagamos impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicado a esse trabalho. Qual que era o maior desejo do povo judeu quando Jesus veio como Messias? Era um libertador o quê? Político. O povo judeu queria um libertador político. Mas Cristo claramente disse para aquelas pessoas, o meu reino não é daqui. Não é bem assim do jeito que vocês estão imaginando. E ele vai dizer aquela frase, não, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Paulo fala, paga imposto, tributo, honra. Só que nós não podemos utilizar essa fala de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, para embasar um completo descaso e falta de engajamento na política e nas esferas da sociedade. O cristão teve e sempre terá um papel importantíssimo na política. A Bíblia está recheada desses exemplos. No período da Reforma, foram os cristãos reformadores que investiram em educação, construção de faculdades e universidades. A Igreja Católica, ela se preocupou com o quê? Com a educação do clero, dos ricos. A Igreja Reformada surge e começa a o quê? A dar educação para a classe baixa, pobre. E aí, o cristianismo, ou a fé evangélica, como você quiser chamar, estava começando a dominar. E a Igreja Católica, em contraponto, fez o quê? Companhia dos jesuítas. Briga política. Mas o que eu estou querendo te dizer? Nós, como cristãos, e como cidadãos, acima de tudo, nós não podemos utilizar essa frase de a César o que é de César e a Deus o que é de Deus para não nos engajarmos na política, para não estarmos antenados e conectados naquilo que está acontecendo no nosso país, por exemplo. Quero concluir. Segundo John Stott, ele diz que as relações entre igreja e Estado têm sido notoriamente controvertidas no decorrer dos séculos da era cristã. Ou seja, de maneira simples, ele deu 4 modelos principais que já foram tentados entre essa relação de Estado e igreja. O erastianismo, a teocracia, o constantinismo e a parceria. O erastianismo é quando o Estado controla a igreja. E nós temos o exemplo da igreja anglicana na Inglaterra. A rainha tem total controle e poder e influência dentro da igreja. A teocracia é o quê? É o contrário, é a igreja controlando o Estado. Qual o grande exemplo disso? É o Vaticano. O Vaticano é um Estado, só quem manda é o Papa. Ou seja, a igreja mandando dentro do Estado. O constantinismo, de Constantino, ele foi o quê? Foi o Estado favorecendo a igreja e a igreja se moldando ao Estado a fim de garantir os seus favores. Ou seja, política dentro da igreja. Isso não acontece hoje não, acontece pouco só. E aí John Stott diz, existe também o modelo da parceria. Qual é esse modelo da parceria? Este último modelo, ele diz, parece ser o que melhor se encaixa no ensino de Paulo aqui em Romanos 13. A igreja e Estado reconhecem e incentivam um ao outro nas distintas responsabilidades dadas por Deus. É um espírito de colaboração construtiva, Stott diz. Ou seja, o Estado é servo de Deus, porque toda a autoridade vem do alto, e os cristãos, uma espécie de conselheiros do Estado. Olha, posso dar uma ideia? Eu acho que se fosse assim, poderia ser bacana. E a gente tem isso hoje na atualidade. A ministra da Alemanha, Angela Merkel, ela tem como um de seus conselheiros Thomas Schumacher. Thomas Schumacher, ele é o presidente, coincidentemente, do seminário do qual eu faço parte, lá na Alemanha. Ou seja, Schumacher, Thomas, ele é uma espécie de conselheiro da Angela Merkel. João 19, do verso 8 ao 11, na hora que Jesus está para ser morto ou para ser julgado, Pilatos vira e diz assim, você não vai falar nada? Estão te acusando, você vai ficar caladão aí, tranquilo? Você não sabe que eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar? Aí o que Jesus fala para Pilatos?
você não tem autoridade nenhuma sobre mim, se do alto não lhe fosse dada. Você quer ver um exemplo de influência cristã na política? Nos tempos bíblicos? Daniel. Lá em Daniel 4, Nabucodonosor tem um sonho. E Daniel vai interpretar esse sonho. E Daniel vira para Nabucodonosor, o governante, a autoridade da época, e diz o seguinte: olha, esse sonho significa que o seu reino terá uma trágica queda. Você vai acabar, o seu reino vai acabar. A não ser que, aí ele dá um conselho, que está lá em Daniel 4:27. Mude o seu estilo de vida, pratique a justiça, faça o bem, ame a Deus. Nabucodonosor não deu ouvido para conselho, teve o seu reino arruinado. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós temos um importante papel na política. Eu acho que foi bom, Pedro, ter iniciado falando sobre que essa autoridade vem do alto, que é Deus quem concede essa autoridade, porque agora na segunda parte é como que nós podemos nos engajar, quais são os direitos dos cristãos, ou os deveres para com a política, para com a sociedade, mas sempre tendo em mente o quê? Que toda autoridade vem do alto. Toda autoridade foi constituída pelo Senhor. E que nós devemos ser submissos a essas autoridades, não de forma cega. Toda vez que a autoridade governamental ou política ferir princípios bíblicos, nós devemos ser contrário a ela. Mas toda vez que pudermos, nós temos que nos engajar na política para influenciarmos com conselhos bíblicos. Veja o que Salomão disse: se o rei pratica a justiça, o povo prospera. Mas se ele é corrupto, o povo é destruído. Eu acho que Salomão resumiu os tempos em que estamos vivendo. Agradeço a oportunidade.